E liga nessa daqui, rapaziada. A inexplicável borda branca no escudo do Corinthians. Vamos entender aqui por que o Corinthians tem aquela borda branca em volta do seu escudo. Vem comigo. Esse é o escudo do Corinthians, um dos mais icônicos do futebol brasileiro. Sim. Mas e se eu te disser que para grande parte da torcida do próprio Corinthians, esse logo da tela tá errado? Não deveria ser assim. E é sobre Tá certíssimo. Tudo bem que tem a borda branca, né, que a gente acabou de falar, mas... né? isso que vamos falar no vídeo desse mês. Pô, os vídeos desse cara são muito bons, né? Olha, eu não sou corintiano. Muito pelo contrário. Não sei se ficou claro aqui, mas eu torço para um rival, inclusive. O cara é tricolor. Então talvez eu não seja a pessoa com mais propriedade para falar desse assunto. Até porque, menos de um ano atrás, eu não fazia ideia da existência desse problemão. Até um dia que eu tava meio à toa navegando pelo YouTube, quando apareceu para mim esse vídeo do Kaká Catalão, do canal do Povo Escolhido. E olha, clicar nele foi a melhor decisão da minha vida. Se eu tivesse que escolher um vídeo meu para viralizar, para ter 1 milhão de visualizações, seria esse de hoje. Não que seja Será que o cara gosta do Corinthians? O cara já tá puto, mano, falando do Corinthians, que loucura. um assunto que me cause prazer debater, pelo contrário, é um vídeo que eu gostaria demais de não ter que fazer. Eu me refiro, claro, àquela maldita bordinha branca que inventaram em volta do símbolo do Corinthians. O que é isso, mano? Não, essa camisa tá feia. A borda tá aí, tá demais já. Isso é louco. O que é isso, mano? O que é essa branca em volta do símbolo do Corinthians? Tá Quem é feio. o filho da puta? Desculpa, não tem outra palavra. Quem é o filho da puta que inventou isso aqui? Olha o tamanho que ficou um negócio gordo, desse tamanho. O branco. Pra que colocar esse branco? Pra tirar o efeito do vermelho no preto? Olha um e olha o outro. Posso ser sincero. Eu gosto da borda branca, só que um pouco menor. Nessa de cá da direita tá exagerado. Mas nessa de cá, da esquerda, fica um pouco estranho. Não sei. Precisa explicar? Pô, jura que isso te incomoda pra c... irmão? Não para aqui, olha essa daqui. Que p é essa, mano? Aí tá demais Que também. p é essa? Essa daqui. Que p é essa? Vai tomar no cu. putaço. Sim, me incomoda demais. Olha, você pode até achar que eu tô inventando historinha pra prender vocês aqui no começo desse vídeo. E é verdade, eu poderia, mas não é o caso e eu tenho provas. Se vocês forem lá no vídeo do Kaká e olharem os comentários, vocês encontram o meu comentário de, sei lá, 1 ano atrás, quando eu nem tinha em mente fazer esse vídeo, até que mês passado alguém comentou pedindo pra eu falar da maldita borda branca, e cá estamos. Um São Paulino fazendo um vídeo inteiro sobre Corinthians. Será que o público dele, corintiano, vai assistir? Não sei. Como surgiu? Essa é a camisa 2 do Corinthians para a temporada de 1977. Camisa da quebra do Senhora. jejum de 23 anos com o título paulista. Um dos mais importantes da história do clube. Mas eu quero que vocês prestem atenção no escudo. Perceba que ele é diferente do atual, mas é bordado Sim. no peito sem nenhuma borda branca nas extremidades. A âncora, os remos e o círculo central estão em contato direto com o preto da camisa. Beleza? Sim. Beleza. Então vamos avançar um pouco mais no tempo até 1990. Essa era a camisa reserva do clube, no ano em que venceu seu primeiro campeonato brasileiro. A camisa confeccionada Que já deu uma melhorada, tá? Uma boa melhorada. pela finta não tinha escudo bordado. Ele aparecia sublimado já praticamente do mesmo jeito que conhecemos hoje. Essa é a forma ideal do escudo na camisa para grande parte da torcida do Timão. Com a Sim. conquista do brasileiro, foi adicionada uma estrela dourada acima do logo. Pelo que eu pude apurar com os meus amigos corintianos, Nossa, ficou estranho, tá? Bem estranho se for desse tamanho dessa orelha, dessa estrela. as estrelas não são muito bem aceitas, mas elas vão se manter na camisa por mais uns bons anos. Em 95, o Corinthians trocou a finta pela pênalti.
mas o escudo permaneceu inalterado até o ano de 1999. E foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer, quando quem passou a confeccionar as camisas do clube foi a Topper. Pela primeira vez na história, uma borda branca aparece ao redor do escudo do Corinthians. Borda essa que também dá as caras no primeiro uniforme, mas por ser branco no branco, passa despercebido. Ela estaria... Tá, mas ele dá um ar... Essas camisas aqui que eu tô falando das antigas, ela dá um ar tipo de camiseta tailandesa porcamente feita, né? Vamos ser sinceros aqui. Presente em todos os uniformes durante o período da parceria entre a Topper e o Timão, incluindo Cacete. camisas 3 e até nas camisas de goleiro. Outro ponto notável é que a Topper também começa a diminuir consideravelmente o tamanho do escudo do clube, até chegar em 2002. O último ano da fornecedora à frente do Alvinegro. Em 2003, sai a Topper e começa uma das parcerias mais longevas do futebol brasileiro, Corinthians e Nike. Logo que chegou, a Nike deu uma amenizada na situação. Na camisa alternativa de 2003, aplicou uma borda preta na camisa preta. Embora não seja o ideal, já não ofende tanto quanto o que vinha sendo feito nos kits passados. Deu uma amenizada, ficou legal, achei que ficou legal. Mas ainda assim, esse estilo de borda aqui é muito estranho, mano. Nota-se que essa borda costurada, né? Apesar do bordado ser preto, um pequeno contorno branco foi adicionado no escudo, mas ainda de maneira muito tímida. Além disso, o escudo continuava sendo aplicado em proporção bem menor, como no final da era Topper, até a camisa de 2009, quando recuperou o tamanho dos anos 90. Em 2011, a camisa 2 não teve escudo bordado e, portanto, não tinha nenhuma borda preta. Tá, aqui ficou legal, com essa bordinha branquinha, que ele disse que não, né? 2011 foi também o último ano das estrelas na camisa. O time campeão da Libertadores de 2012 já não tinha elas em seu peito. Durante todo esse período, a Nike manteve o padrão de bordado branco na camisa branca, bordado preto na camisa preta. Todavia, a aplicação do bordado branco ainda podia ser visto em algumas outras camisas da Nike nesse período, em situações que não faziam sentido nenhum. Realmente, aqui tá horroroso. Meu Deus do céu. Tá muito feio. Olha essa laranja, cara. Que bagulho estranho. Tá muito gigantesca a borda, cara. E a da azul também, tipo... completamente horrível essas bolinhas embaixo dela. Nossa, mano. Camisas de goleiros azuis, cinzas e amarelas. Mas tudo bem, até aqui dá pra passar um pano. Até que chegou o fatídico ano de 2017. E sem mais nem menos, o escudo do Corinthians na camisa 2 aparecia assim. A maldita borda branca voltou, maior do que nunca. Chega a ser quase inexplicável esse retorno. Até 2016, tinha se mantido um padrão. Daí em diante foi tudo por água abaixo. 2018, 2019, 20, 21 até 23, as camisas modelo torcedor tinham esse bordado que formava uma enorme mancha branca ao redor do escudo. Realmente ficou muito feio. Muito, muito feio. Comparado às antigas, estranho. Enquanto as modelos... Porque o preto, ele dá uma enaltecida no escudo, né? Tipo, a borda preta. Agora o branco parece que ele apaga. Tipo, ele fica só esse vermelhão, assim. Muito estranho. Modelo jogador, que não eram bordadas, tinham um contorno branco bem mais proeminente do que aqui. Assim é legal. Assim eu acho top. Por mais que ainda esteja muito grande esse contorno, assim é legal. Aquele que a Nike tinha utilizado nos anos anteriores. Ok, então podemos concluir que essa borda surge em 1999 com a Topper. A Nike Maldita Topper. Consegue mascarar ela camuflando a borda na mesma cor da camisa até 2016. De 2017 até 2024, o borrão branco retornava. Agora que a gente entendeu em que momento que ela surgiu, vem a pergunta. Em primeiro lugar, por que começou essa história de ficar colocando borda no logo do Corinthians? Caralho, cuzão. Não vai tirar essa borda aí não, fio. Porra, tira aí, cachorro. O motivo de tudo isso é bem simples e até que bem razoável. O logo do Corinthians é extremamente complexo.
Sem entrar aqui no mérito de beleza, é um fato que ele é de extrema dificuldade. Sim, é um dos escudos mais complexos e eu também diria um dos mais bonitos do futebol brasileiro. De reprodução. E eu explico. Para começar, ele é um dos raros escudos de time que possui buracos nele. No topo Sim. da âncora e na área entre ela e os remos, tem um espaço negativo que dificulta muito o processo de bordagem. Além disso, tem o próprio formato, que possui curvas bem proeminentes e sinuosas, que praticamente impossibilitam a reprodução com precisão pelas máquinas que fazem os bordados. Mas aí você me diz, ué, E até para as criancinhas tailandesas, diga-se de passagem, tá? se é impossível fazer o logo sem a borda, como é que eles fizeram lá em 77, lembra? Você não disse que era bordado? Sim, eu disse. Acontece que o processo de bordagem feito hoje é completamente diferente daquele feito nos anos 70 e 80. Naquela época, o processo era bastante manual. Por isso, Sim. é bem comum você pegar camisas desses tempos e ver os escudos meio deformados, sem uma padronização. Eles acabavam saindo diferentes uns dos outros porque a coisa era feita meio que ali na mão. Além dessas imprecisões, Ou seja, feio. isso tornava praticamente impossível de fazer uma produção em larga escala para comercialização, por exemplo. Se você pegar uma foto de qualquer camisa do Corinthians de 77 daquela época, você vai ver que o escudo era todo torto. Hoje em dia, o processo é todo digital, os escudos ficam bem mais precisos e os detalhes não se perdem como naquela época. Sim. Isso porque o escudo na camisa é praticamente um tecido. A costura só é feita em volta, na borda mesmo, para prender o tecido do escudo no tecido da camisa. Eu não sou um especialista na área, se eu falei alguma besteira me perdoem, mas em suma é isso. Por exemplo, essa camisa aqui do Ajax. O escudo do Ajax é extremamente complexo, cheio de detalhes, mas tudo bem, porque a única costura de fato é o círculo ao redor. A parte interna do logo é praticamente só um tecido com os detalhes impressos. É um negócio já feito e depois ele só vai lá e costura em volta. É a mesma coisa que o do Corinthians, só que do Corinthians, o negócio branco em volta dele, o que eles colocam ali e depois costura em volta já é uma borda gigantesca. Isso também Com a costura fica mais ainda. permite que outros materiais sejam utilizados. Por exemplo, nessa camisa do São Caetano, o escudo é emborrachado, ó, mas em volta é bordado, para prender um material no outro. Eu não tenho nenhuma camisa antiga daquela época para poder explicar melhor, mas recentemente eu ganhei essa camisa do Central de Caruaru, que apesar dela ser recente, o escudo por algum motivo é bordado da forma mais rústica, digamos assim. Se assemelha mais com o jeito antigo. Dá pra perceber que Sim. cada detalhe de dentro do escudo foi feito com as linhas de costura mesmo. O escudo inteiro foi bordado, inclusive as letras, e isso faz com que elas percam um pouco da legibilidade. Dá pra ver inclusive as linhas saindo aqui, ó. Mas aí você me pergunta, esse tipo de bordagem não possibilitaria a confecção do escudo do Corinthians sem o contorno branco? Eu te respondo sim. Isso tanto seria possível que existe um modelo de camisa licenciada do Corinthians, chamada Democracia, que tem o escudo bordado exatamente dessa forma. Evidentemente não é um produto feito A Nike tá com preguiça de fazer um negócio bem feito. Olha só, descobrimos aqui, ao vivo. pela Nike. Outro exemplo é a camisa da proibição feita pelos Gaviões da Fiel em 1996, após a proibição das organizadas por conta dos incidentes do início dos anos 90. A camisa também trazia o escudo bordado de maneira muito semelhante, como mostra esse vídeo da excelente página Ritmo das Camisas. A questão é, como é que o Central de Caruaru e os Gaviões conseguiram fazer um bordado desse tipo, e o Corinthians, que tem a Nike, não? Essa é uma pergunta que eu não tenho como te responder, mas eu Porque a Nike é preguiçosa e a Nike não quer fazer, simples assim. Tamo nem aí pro torcedor, tamo nem aí pro clube. Vamos fazer o jeito que a gente acha que é melhor aqui. suponho que a Nike não utiliza esse método para abordar as camisas do Corinthians por um simples fator: custo. Eu acho que tá bem claro que esse é o grande X da questão do retorno da borda branca no Corinthians em 2017. Afinal, de 2003 até 2016, a Nike fazia um escudo com fundo escuro para a camisa 2 e um com fundo claro para a camisa 1. Porém, a partir de 2017, provavelmente por motivos financeiros, ao invés de fazer um logo com fundo diferente para cada, eles decidiram fazer tudo branco e usar esse bordado independentemente da cor do uniforme.
Vamos falar, no lado empresarial, estamos certos, né? Cortaram gastos, cortaram custos. Mas agora do lado do torcedor, ficou feio. Mas o Corinthians não é um caso único. Dá pra gente comparar esse caso com o de outros times ao redor do mundo que também Nossa, mano. Fica muito esquisito. O bagulho fica gigantesco. tem escudos complexos. Procurando no futebol inglês, por exemplo, terra natal do Corinthians Casuals, que inspirou o Corinthians paulista, a gente encontra diversos primos, como o Crystal Palace, o Sunderland, o Tottenham, o Newcastle e até o próprio Manchester United. Então, mas aí são clubes que a gente já estava acostumado a enxergar dessa maneira. O próprio Tottenham, a gente sempre viu com essa borda branca. Sempre. Eu, pelo menos, sempre vi com essa borda branca. Agora, o Corinthians, principalmente por ter um escudo que, como ele falou, é um escudo vazado, tem algumas partes que são vazadas, é estranho você ver daí. E caso você nunca tenha notado, pode reparar que se um desses escudos estiver bordado na camisa, eles vão ter uma Nossa, mas do Sunderland também... Nossa senhora, o negócio ficou gigantesco. bordinha muito semelhante à do Corinthians. Tá, mas se todos esses times têm borda, por que essa reclamação vem tão forte da torcida do Corinthians e pouco se ouve falar do resto? Então, agora a coisa fica séria de verdade. Eita. Acontece que a borda branca não ficou só na camisa. Se você ligasse a TV em qualquer canal de esporte em uma manhã de sábado, você ia ver esse logo. E não, você não tá ficando louco. Tem uma borda branca ali. Se você fosse seguir o Corinthians no Instagram, esse ia ser o logo da foto de perfil. Se você fosse comprar uma garrafa d'água do Corinthians, esse ia ser o escudo estampado. Se você Mas é aí que eu falei, esse bordado branco em volta dele é um bordado legal. Tipo, ele é tranquilo, sabe? Ele não é agressivo aos olhos, que nem fica gigantesco. Ele até que dá... Ele dá uma encorpada no escudo, na minha opinião. fosse comprar o baralho oficial do Timão, você ia ver esse escudo na sua carta. Se você fosse jogar com o Corinthians no seu videogame, esse seria o distintivo que você ia selecionar. Se você fosse na porta do CT Joaquim Grava, esse seria o escudo pintado no portão, meus senhores. E não, antes que me perguntem, o portão do CT não é bordado. Ok, a gente viu que a coisa extrapolou um pouquinho aqui. O escudo com a borda branca se espalhava como uma doença, pegando o espaço do escudo, entre aspas, oficial. Chegou um ponto que praticamente todo produto do Corinthians, oficial ou não, viria com a borda branca. Olha no próprio vídeo do Kaká, a camisa licenciada que ele estava usando tinha Essa camisa aqui ficou legal, a borda branca. Repara. uma bordinha branca. A toalha que estava no encosto da cadeira dele tinha uma bordinha branca também. A coisa escalou em um nível que o Corinthians só podia estar de sacanagem. Olha essa camisa que eles colocaram para venda. Não, você não tá vendo errado. Não tinha escudo, só tinha borda. A borda sequestrou o escudo do Corinthians. Juro, é inacreditável isso acontecer. É difícil delimitar se versões com esse elemento estranho existiam antigamente. Pode até ser que apareça uma aqui ou ali, afinal o escudo do Corinthians não é conhecido por aparecer correto nos lugares. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso no futuro, se vocês gostarem. Porém, pelo que eu pude apurar, esse tipo de logo só começou a dar as caras por volta de 2008. Mas para confirmar, eu fui olhar como o escudo aparecia no site oficial do Corinthians ao longo dos anos. Para minha grata surpresa, existiam registros do site do Timão desde 1997, na época de estrutura bem rudimentar, apenas com um simpático gif do mosqueteiro revelando o escudo do clube. Avançando um pouco no tempo, vemos que o gif foi trocado por um em comemoração ao título paulista de 97. Em 98, o layout dá uma encorpada e já ganha uma carinha de começo de anos 2000. Mas foi no ano de 2001 que eu encontrei o que eu buscava. No header da página, pela primeira vez, um pequeno traçado branco aparece no entorno do escudo em um veículo oficial de mídia do clube. Porém, foi apenas um caso isolado, visto que na próxima grande mudança do site, em 2003, o escudo se apresentava apenas com uma borda preta. Em 2005, para além da borda preta, foi inserido... Isso aqui foi feito no Photoshop. Essa borda branca esmaecida. Isso é de Photoshop. Inserido um gradiente branco de gosto bem duvidoso que permaneceria até 2008, quando houve outra grande reforma no site e aí sim de forma definitiva
a borda branca como conhecemos aparece ao redor do símbolo do Corinthians. E desde então, ela se tornou constante. Em 2010, praticamente todas as vezes em que o escudo do Corinthians aparecia no site, tinha a borda em volta. Em 2012, com a retirada das estrelas, idem, escudo com borda branca em todo o site. Então, estamos falando de 3 coisas diferentes. Existe o escudo certo, sem nenhum tipo de contorno, tem o escudo com borda maior, que parece uma bolacha que é aplicado nas camisas, e tem um terceiro escudo, também com borda, que aparece no site e nos produtos. O modelo... Esse escudo da direita é muito aceitável, tá? Muito aceitável. Eu acho legal. Apesar de que eu acho que a borda ainda tá um pouquinho grande. O do meio sem condição, isso aqui é horrorosidade pura. E o original, tipo, ele fica com uma cara de muito antigo, na minha opinião. Porque a gente tá muito acostumado a ver com a borda branca, né? Então dá uma estranhada. Ele fica com uma cara mais antigo. Não sei, mas acho que eu prefiro com a bordinha branca da direita. O visto nas camisas começa a aparecer em 99, depois de 2002 tem um hiato e retorna em 2017. O terceiro escudo aparece no site do clube em 2001 isoladamente. Só é notada uma presença constante dele de 2008 em diante, embora existe fundamento você apontar que esse escudo é uma variação daquele que aparece em todas as camisas da Nike com o Corinthians. Se você viu o vídeo sobre o mistério do escudo do Júnior Barranquilla, você deve estar pescando algumas semelhanças nesses 2 casos. Talvez alguns times de futebol só não cuidem direito das suas marcas e alguns logos distorcidos acabam se confundindo com a identidade oficial do clube. E eu estaria concordando com você até eu encontrar isso aqui. O Manual de Marca do Corinthians. Um manual de marca, como o próprio nome diz, é um arquivo ou um livrinho com instruções de como determinada marca pode e não pode ser aplicada. No português, claro, isso evita que as empresas cometam crimes com a identidade do clube na hora de fazer os produtos. E dando uma rápida olhada nesse manual, aparece bem claramente que existe a possibilidade do logo do Corinthians ser aplicado com uma borda branca em fundos escuros. Ou seja, o Esporte Clube Corinthians Paulista institucionalizou como oficial o escudo com borda pelo menos desde 2020, ano em que o manual foi implementado. Isso explica o motivo dele aparecer tanto nos últimos anos. Eu acho que a Topper deu uma ajudada aí, tá? Acho que a Topper foi um grande marco para essa borda branca. O escudo com a borda branca não era um erro. Era exatamente o que o Corinthians queria no momento em que divulgou esse manual para os seus parceiros. Mas por que o clube faria isso? Existe alguma explicação plausível para eles usarem tanto essa borda? Daí você pode pensar, é para dar contraste em fundos escuros na parte da corda, na lateral do escudo que tem um contorno preto. Ok, isso até faria sentido, só que não é o caso porque no próprio manual existe uma versão do escudo com borda preta, ou seja, eles não estão tão preocupados assim em preservar esse detalhe. Mas sabe quem poderia esclarecer muito bem as nossas dúvidas? O próprio diretor de marketing do Corinthians, José Colagrossi. Fui pra cima do tal do Colagrossi. Falei, querido, você consegue me explicar por que essa bordinha branca na camisa do Corinthians? Eu não falei... Ela tá simplesmente putaço com a borda. É assim, eu fui extremamente educado na primeira vez. Ele ouviu, falou, cara, eu nunca tinha reparado nisso, me dá um minuto que eu vou averiguar isso daí. Beleza. E aí ele voltou, falou, olha, o negócio é o seguinte, de fato, isso daí tá pra tudo quanto é lado. E pelo que eu pude descobrir, isso acontece porque a Nike está dizendo pra nós que ela não consegue bordar o símbolo do Corinthians sem uma borda em volta. E eu respondi, olha, isso não é verdade, porque o símbolo do Corinthians foi feito de maneira perfeita ao longo de muitos anos, com alguns períodos de escrotices pontuais, como aquelas da Topper que eu mostrei. E me assombra você falar que a Nike não consegue fazer o símbolo do Corinthians sem essa porra dessa borda. Agora, me responda, falei pra ele, por que não borda preta na camisa preta, então, e borda branca na camisa branca? E ele foi falar com os caras da Nike, que os caras da Nike falaram pra ele, pois é, você tem razão, até que isso não é uma coisa tão difícil de resolver. Caramba. Todo material promocional do Corinthians vai com dessa bordinha branca. E eu questionei isso. Olha o que o Colagrossi respondeu pra mim, a sinceridade dele foi assim, cortante, e mostra o absurdo que é, como as coisas podem ser o Corinthians. Olha o que ele falou pra mim, que como a Nike fazia esse bordado pra poder fazer as camisas, o Corinthians achou por bem igualar.
o símbolo da Nike pra deixar tudo igual e pra agradar a Nike. Vai tomar no cu. Simplesmente o Corinthians se ajoelhou à frente da Nike de qualquer patrocinadora que ela teve. Que bizarro, cara. Você é louco. Ou seja, o Corinthians resolveu, em vez de falar pra Nike, vai tomar no seu cu, faz direito, o Corinthians começou a fazer errado pra agradar a Nike. É bizarro. Isso é bizarro mesmo. Agora eu fiquei chocado, mano. Isso é muito bizarro. É surreal, é inacreditável, mano. Tipo, a própria instituição não se importou com a sua própria imagem por conta de uma patrocinadora. Isso é muito bizarro, mano. Caramba. Eu imagino que uma parcela considerável de vocês chegou nesse ponto do vídeo com o seguinte pensamento. Ok, eu entendo o problema, só que não é um problemão, não é algo que as pessoas deveriam implicar. Se você é uma dessas pessoas, eu te entendo, mas eu discordo de você. Imagina se as pessoas pegam o escudo do teu time que você aprendeu a amar e conviver a vida inteira e distorcem ele para supostamente uma marca ter mais facilidade para aplicar. Eu ia... Isso é foda. Isso deve ser foda mesmo. Porque você sabe que o negócio ele é bem feito, que no caso é o escudo do Corinthians. O negócio é bonito, ele é legal do jeito que ele já é, sem a borda. E por conta de uma marca, o clube vai lá e só, sem se pestanejar, ele só fala, tá bom, vamos começar a usar essa marca aqui agora. Bizarro, cara. Ficar pé da vida. Por isso, eu dou toda a razão ao torcedor corintiano. Vocês que acompanham o canal sabem que talvez eu pense mais do que eu deveria em escudos de time. Talvez eu tenha uma leve obsessão por esse assunto. Então talvez o errado seja eu. Será que essa... É a mesma coisa com o escudo do meu time. Eu torço pro Atlético Paranaense. E o escudo do meu time, de muitas vezes ele aparece todo branco, todo prata. Muitas das vezes ele é divulgado na imprensa, quando vai ter um jogo lá, tipo, Atlético e Corinthians. O escudo aparece rubro-negro, preto e vermelho e preto. Então é algo que me incomoda também, sabe? O clube não ter essa identidade própria com o próprio escudo. Sempre ficar trocando de cor, sabe? Isso me incomoda também bastante. A borda é um problema tão grande quanto a gente tá fazendo parecer? Será que o corintiano médio sabe desse problema? Será que ele reconhece essa borda branca que assola a identidade do clube dele há mais de 20 anos? A esse ponto, só me resta ir lá e descobrir. Dia 9 de novembro... Eu tenho muita camisa de time. Tenho, acho que 2 camisas do Corinthians, se eu não me engano. Todas as vezes que eu fui na loja comprar alguma camisa de time, sempre me incomodou o fato do bordado ser enorme, o bordado branco. Eu acho que pra eles também incomoda. Novembro, a véspera do meu aniversário, eu resolvi passar fazendo uma rápida viagem para a zona leste de São Paulo para assistir um não tão bom assim Corinthians e Ceará. Me perdoem, corintianos, eu não fui muito pé quente. Nos arredores do estádio, eu parei alguns torcedores para perguntar: você estranha alguma coisa nessa camisa? Para minha surpresa, mesmo com uma pergunta bastante aberta, vários torcedores entrevistados prontamente apontaram a borda branca como elemento estranho na camisa do clube. Eu adoraria mostrar para vocês Estranho as demais. pérolas que foram ditas em relação a essa borda, mas a minha inexperiência como entrevistador falou mais alto e o áudio ficou... A borda branca me incomoda. 77, homenagem a 77, a camisa é linda, mas a borda branca me incomoda 100%. Sempre me incomodou, na real. Negócio que a Nike implementou dentro do Corinthians que... Não sei, coisa... O áudio parecendo de uma caixa de som de um Fiat Palio 2007 com um grave muito acima. Teve um negócio que a Nike quis implementar e não vale a pena, tá ligado? Furar pra fazer um negócio mais bonito. A minha também tem a borda branca. E sim, eu tinha que manter isso no vídeo, porque eu não poderia simplesmente ignorar as 20 entrevistas que eu fiz e ter ido até a arena à toa. Então valorizem meu trabalho e se inscrevam no canal que já me ajuda Se inscreve demais. aí, rapaziada. Obrigado. Dá um like no vídeo dele também.
Desde a grande repercussão do vídeo do Kaká, a discussão cresceu entre a massa corintiana e desde então o tema passou a ser amplamente discutido em fóruns e nas redes sociais. O movimento foi tomando forma e uma parcela considerável da torcida corintiana pressionava para que seu escudo fosse aplicado da maneira correta. Graças a isso, hoje nas redes sociais do Timão, o escudo aparece sem borda. Nos telões atrás dos apresentadores na TV, a borda também sumiu. No placar da arena, outrora vítima da borda, hoje o escudo é exibido de maneira perfeita. Mas ainda falta... Você consegue perceber o quanto que um clube grande, que tem a torcida grande, consegue mudar as coisas, sabe? Uma coisa que o clube mesmo, o Corinthians, não teve coragem de fazer com a fornecedora, os torcedores foram lá e fizeram. Tipo, pô, hoje em dia aparece na Globo sem a borda branca. Loucura. Faltava uma coisa, a que mais incomodava. Todo lançamento de camisa do Corinthians, a torcida aguardava ansiosamente para ver como estaria estampado o escudo do clube. E depois de muita decepção em 2023, em 2024 a camisa 2 já não exibia nenhum contorno branco no escudo, embora a borda branca ainda existisse nas camisas de goleiro. Mas em 2025, depois de anos, finalmente o kit de uniformes do Corinthians não tinha nenhum tipo de borda estranha às camisas. Ou seja, o entorno do escudo era da mesma cor da camisa tanto na modelo jogador quanto no bordado da modelo torcedor. A Nike basicamente voltou a fazer o que ela já tinha feito entre 2003 e 2016. Óbvio que os escudos... Parece que o clube mesmo, a galera dentro do clube não tava tipo... Tá, mano, não estão vendo nada de errado. Que loucura, né, cara? Os com borda branca não vão desaparecer da noite pro dia completamente. O estrago já foi feito, talvez a um ponto irreversível. No Google, por exemplo, o escudo ainda tem a borda. Mas só de não ter essa bolacha branca imensa na camisa preta do Corinthians, já é uma enorme vitória da Fiel. A Nike bem que poderia ter uma solução melhor, principalmente para as camisas modelo torcedor, que ainda ficam com aquele bordado estranho ao redor. E eles têm inúmeras possibilidades, desde usar outros materiais para fazer o escudo, quem sabe algo emborrachado ou até em TPU. Mas eu sinceramente não sei se a gente vai ver isso acontecer tão cedo, infelizmente. A discussão... Por exemplo, no meu clube, no Atlético, nas camisas de 2024 também vinha bordado o escudo do clube. Sem borda nenhuma, vinha costurado mesmo. Agora, no modelo de 2025, tanto a modelo torcedor quanto a modelo jogador já vem emborrachada. Ela vem printada na camisa. É bem melhor. Poderia ir bem além, mas eu preciso postar esse vídeo logo. Eu achei que iria sair em novembro e já estamos em janeiro. Então eu acho melhor acabar por aqui. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido de coração. Espero que mesmo para aqueles que não são corintianos, como é o meu caso, tenha sido uma história divertida, interessante, que tenha te prendido. Né? Se for o caso, compartilhe ele para seus amigos, que ajuda demais a divulgar o conteúdo. Queria passar nesse finalzinho para agradecer demais a vocês por todo o apoio e carinho nesse último ano. E se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, porque ainda vem muita coisa boa por aí. Muito interessante saber dessa história, de verdade mesmo. Me surpreendi com isso daí. E espero que o Corinthians volte para sua forma original. É um processo gradual, né? Mas muito interessante.